Bom, diante do impasse sobre o futuro do cessar-fogo, o Irã apresentou uma nova proposta de negociação com os Estados Unidos. Nela, o regime dos ayatolás pede o fim do bloqueio naval americano e deixa os temas mais para serem discutidos futuramente. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. O Irã quer, primeiro, resolver as questões em torno da navegação pelos mares da região, segundo o jornal Axios. A proposta mantém o pedido pela cobrança de pedágio para embarcações que cruzem o Estreito de Hormuz e não sejam aliadas do regime iraniano, além de demandar o fim do bloqueio dos Estados Unidos aos portos do país. Só depois desse aspecto ser solucionado é que começariam as negociações sobre a capacidade nuclear do Irã, principal impasse entre os dois países. O plano é a nova tentativa de destravar o arranjo para o fim do conflito. As conversas estão totalmente paralisadas depois de o presidente Donald Trump cancelar a ida de enviados americanos para o Paquistão, onde estavam previstas conversas por um cessar-fogo no último fim de semana. Trump disse que a viagem seria perda de tempo e que o regime dos ayatolás não tem uma liderança clara. O presidente americano se encontrou com autoridades de segurança para discutir a proposta do Irã e o atual estado das negociações. O encontro aconteceu durante a tarde aqui na Casa Branca e terminou sem uma comunicação oficial sobre qualquer avanço. Mais cedo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, já tinha afastado a chance de qualquer progresso conforme os termos do Irã. Aos poucos, a paciência de aliados dos Estados Unidos se esgota e as críticas à postura da Casa Branca aumentam. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, disse que a guerra já custou demais para os europeus e menosprezou a postura dos americanos frente ao Irã. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. Do lado de Teherã, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, continua em reuniões com diversos países. Nesta segunda-feira, ele pousou em São Petersburgo para se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo Araghchi, ele e Putin discutiram a guerra em detalhes. O russo demonstrou apoio aos iranianos e falou em reforçar a parceria entre os dois países. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. E aí, Dani, ao que tudo indica, a negociação travou nos termos do programa nuclear, é isso? É isso mesmo, Caio. A gente tem que lembrar que no período do governo Obama, quando o acordo nuclear foi celebrado entre Irã e Estados Unidos, isso demorou 2 anos. 2 anos para assinarem um acordo. E o que o Irã tem feito é dar um nó nos Estados Unidos, porque eles sabem que negociar toque de caixa, né, questões ligadas ao programa iraniano, é ruim para os iranianos. Então, a ideia de tentar negociar primeiro a abertura do canal do Estreito de Hormuz e criar uma situação de estabilidade regional e só depois, a partir, né, de um cronograma, negociar outros pontos, como o programa nuclear, a questão dos mísseis balísticos, os proxies na região, isso tudo perpassa por um cálculo muito bem feito pelos iranianos. E é interessante porque o próprio primeiro-ministro, como a própria reportagem apontou, disse que os negociadores iranianos estão dando uma aula nos negociadores americanos, seja porque estão negociando bem, ou seja porque não estão negociando. Porque esse estado de coisa em que nada acontece, mas a guerra também não acontece, dá tempo para o Irã, de certa forma, articular com os vizinhos. Nós temos que observar também que o Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, fez uma viagem para Islamabad, no Paquistão, logo depois foi para o Omã, depois voltou para Islamabad, depois foi à Rússia, de maneira a tentar convencer os vizinhos, né, de que era necessário, como primeiro passo, criar estabilidade na região e livre acesso ao Estreito de Hormuz. E deixar aquilo que é mais espinhoso, mais complicado, que não deve ser negociado
a toque de caixa com os Estados Unidos agora. O problema é que isso afeta diretamente a discussão, a narrativa americana de que um dos seus objetivos principais, que era a questão nuclear, ela não está sendo atacada ou resolvida nessa altura do campeonato. Lorival, você escreveu, publicou um artigo agora há pouco no nosso site, na CNN, dizendo que o Irã mantém, acho que dialoga com o que o Dani está colocando, essa iniciativa diplomática, né? Por quê? A iniciativa diplomática ela é resultado da dominância de escalada, né? Porque não há nada que os Estados Unidos possam fazer na esfera militar no Estreito de Hormuz que o Irã não possa responder de uma forma que causa mais dano aos Estados Unidos do que o dano causado ao regime iraniano. E isso porque é muito simples paralisar o Estreito de Hormuz com simples minas navais que podem ser lançadas por jet skis, por lanchas, por botes infláveis. Nenhum navio vai se aventurar a cruzar o Estreito de Hormuz sob esse risco. Portanto, não há superioridade militar, naval, aérea, seja de que natureza for, que os Estados Unidos efetivamente têm, que possa evitar essa insegurança no Estreito de Hormuz, que é suficiente para causar esse enorme dano na economia mundial e americana. E aí o Irã traduz isso em iniciativa diplomática, falando para os americanos e o mundo inteiro. O que é que preocupa mais vocês? Os problemas econômicos causados pelo Estreito de Hormuz ou o meu programa nuclear? Com exceção dos israelenses, provavelmente, o mundo inteiro responderá: meu problema é o Estreito de Hormuz, não é o seu programa nuclear. Não desejo que você tenha uma bomba nuclear, mas o meu problema hoje é o Estreito de Hormuz. Então, os diplomatas iranianos falam para o Trump: olha, a gente pode resolver o problema do mundo, o problema dos seus eleitores, né, que é o Estreito de Hormuz, e depois a gente discute o programa nuclear, teremos tempo para isso. Então, é uma jogada de mestre, né? Quando eu falo isso, não quer dizer que eu admiro o regime iraniano, que eu apoio, que eu aprovo. Estou fazendo uma análise política da situação e da forma como a diplomacia iraniana está se movendo. E aí, esse cancelamento da ida do Jared Kushner e do Steve Witkoff no sábado não foi uma iniciativa do governo americano. Isso foi uma resposta, porque o Irã deixou os Estados Unidos no vácuo. O Abbas Araghchi foi na sexta-feira para Islamabad, criou essa expectativa, o Trump mobilizou o enviado especial e o genro dele, só para no dia seguinte o Araghchi falar: estou indo lá para Mascate. E aliás, depois eu vou para São Petersburgo, porque eu não estou isolado, estou conversando com os atores importantes aqui, estou prestigiado e tal. E tá aqui uma proposta aqui para você, se você quiser negociar, mostrando que não está desesperado para conversar e muito menos que está sozinho. Dani, essa sua leitura, já citada aqui pelo Lorival, do encontro do ministro de Relações Exteriores do Irã com o Putin, ela tem qual objetivo? Tem um elemento muito importante, porque existe uma conexão também do Irã pelo Cáspio com a Rússia. E pelos portos do Cáspio, o Irã consegue se conectar, seja exportando grãos, importando grãos, né? Nessa relação importa muitos grãos ali do Irã, perdão, ali da Rússia, né? Então, a conversa, além do apoio político, além, né, dessa diplomacia pública, existe a busca por esse apoio no momento que é difícil para o Irã. Difícil em quais termos? Em termos de que vai haver, ao passar das semanas, desabastecimento, que nós vamos ter aí complicações na chegada de produtos para dentro do país, e a passagem pelo Cáspio ela vai ser fundamental para manter essa linha vital. Claro que isso não vai resolver a questão do escoamento do petróleo, mas que esses elementos básicos de sobrevivência, eles vão ter o apoio 100% da Rússia. E o que é interessante também, Caio, discutir, que foi colocado bem pelo Lorival, é que essa guerra
ela é uma guerra existencial para os iranianos e eles estão dispostos a sacrificar boa parte da sua força doméstica nesse enfrentamento. Por outro lado, o governo Trump também luta uma briga existencial pelas eleições de novembro. E aí, o cálculo é esse. Quem resiste mais? Ao meu ver, os iranianos vão resistir mais por essas questões que o Lorival apontou. E quais são elas? Eles possuem poder psicossocial claro nesse momento, apoio de potências regionais, aqueles que não são aliados do Irã querem que essa guerra acabe logo, enquanto os Estados Unidos está numa posição muito mais delicada. E o apoio da Rússia, que tem no Putin, né, uma pessoa, né, um político que também tem acesso sobre o Trump, isso pode significar algo importante para essa etapa e, posteriormente, para a negociação das questões nucleares ligadas ao Irã. Lorival, você vê as posições se aproximando, né? Tem um debate grande sobre o local da diluição do urânio enriquecido, de quantos anos. Elas estavam no começo do cessar-fogo mais distantes e conforme essas estratégias, principalmente do Irã, elas estão se aproximando, a posição iraniana da posição americana, mirando já um acordo mais próximo? Sim, no sentido de que as situações vão amadurecendo e as duas partes, principalmente os Estados Unidos, vão tendo uma visão mais realista de suas fraquezas e forças. E agora, esta proposta que o Irã fez agora é uma provocação, ela não é uma proposta séria. O Trump não tem a menor condição de aceitar essa proposta. Porque ela é muito reducionista em termos das expectativas americanas, né? Ela é aquilo que o Merz chama de humilhação, realmente, porque a única coisa que não havia antes de o Trump lançar essa guerra junto com Israel, com Netanyahu, era o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, o único resultado que o Trump, eu estou rindo, mas é trágico, né? Depois da morte de 13 militares americanos, de milhares de iranianos e de libaneses, de uma enorme crise mundial, e aliás, morte de israelenses também, né? Uma enorme crise mundial, o que o Trump obtém é a volta do status quo ante. Sim. Né? Então, isso realmente é uma derrota visível demais. Então, a partir disso, dessa proposta que será rejeitada pelo Trump, é preciso que se entre, então, nesses detalhes. E sim, a resposta é sim, no fundo. Quer dizer, o Paquistão, por exemplo, pode receber esse material nuclear, né, enriquecido, e pode haver aí uma moratória longa do programa nuclear iraniano. Acredito que a saída vai ser essa. Agora, sob qualquer ótica, sempre que eu leio, estudo sobre isso e ouço vocês especializados nisso, sob qualquer ótica, a situação vai ser uma situação de um retorno ao status quo anterior, né? Programa de mísseis do Irã continua, programa nuclear continua, o regime continua, né? E o Estreito de Hormuz sob controle iraniano, né, Dani? No meu ver, pelo menos, não sou especializado como vocês nisso, mas sob qualquer ótica, essa guerra, o Irã vai sair melhor do que entrou nessa guerra. Esse é o ponto. Não é o status quo antes da guerra, não. Porque agora o que existe é uma tentativa do Irã, junto com o Omã, controlarem e cobrarem pedágio para passar pelo Estreito de Hormuz. Isso não era a realidade antes da guerra, né? Claro, eu compreendo. A guerra, de certa forma, não gerou aquilo que os americanos esperavam. Aliás, os 4 objetivos que eles colocaram, eles não conseguiram alcançar nenhum. Eles estão tentando criar uma vitória que bloqueamos, agora vamos desbloquear o Estreito de Hormuz. Aí você tem razão, Caio. Eles podem conseguir desbloquear, mas a realidade agora, ela vai ser muito diferente da realidade antes do dia 28 de fevereiro. Primeiro porque a principal arma que os iranianos têm é uma arma geográfica, é o Estreito.
E segundo, eles entram muito mais fortes para negociar do que no dia 28 de fevereiro, o seu próprio programa nuclear. Ele vai continuar, eu acho e concordo com o Lorival que ele continua, mas com uma moratória talvez mais longa, com ou a diluição do urânio enriquecido, ou a guarda dele, né, no Paquistão ou na Rússia, mas de toda forma vai continuar o programa iraniano, o regime não caiu, o seu programa de míssil balístico ele não vai ser tocado. Então isso revela que, de fato, para os americanos e para Israel, eles conseguem diminuir de verdade a força de projeção dos proxies, mesmo com os problemas ali no Líbano, né? A gente não pode esquecer que o exército israelense está tendo um problema sério ali no sul por conta da mudança de tática do Hezbollah. Mas, por outro lado, o Irã tem muito mais dificuldade de lidar com os proxies. Mas, de toda forma, ele sai muito mais preparado para lidar com esse pós-guerra do que logo após a Guerra dos 12 Dias, ano passado.